Tudo bem, pessoal? Hoje, o papo de domingo é muito legal. Eu tô muito amarradão com isso. Ele não fala sobre psicologia de mercado, ele não fala sobre setups. Sabe o que ele fala? Sobre a liquidez do mercado. Você já se perguntou por que sempre é estopado no mercado? Ou por que o preço corre atrás do seu stop antes de seguir a direção certa? Hoje eu vou te revelar como funciona a liquidez do mercado e como você pode usar isso a seu favor em apenas 5 passos práticos. Cara, isso aqui vale ouro. Isso aqui vale ouro. Eu sei que nos ativos futuros, que tem muita volatilidade, anda de lado o tempo inteiro, principalmente o mini índice, fica mais difícil. Mas observem isso em outros casos e principalmente nos futuros, que é onde a gente quer ganhar dinheiro de verdade. Funciona muito, cara. A gente consegue escapar dos stops, aliado ao setup que a gente usa, aliado à nossa constituição de trading, aliado ao mindset psicológico. Isso aqui tem grandes chances de fazer a gente ganhar muito dinheiro e evitar stops desnecessários. Vem comigo que vale demais isso aqui. Pessoal, o conceito de liquidez é simples. Liquidez é onde estão concentradas as ordens de mercado. Ela aparece de duas formas. Liquidez externa, que é swing highs, swing lows, e liquidez interna, que conhecemos como fair value gaps. É um rendezinho dentro do topo e do fundo daquele movimento. Uma funciona como alvo e a outra como combustível do preço. Então vamos explicar o que é a liquidez e as suas formas. Vamos tomar aqui um exemplo do mini índice agora, 29 de agosto, bem recente. Vamos lá para ele, aqui 5.000 ticks. Vamos aproximar lá para o início do dia para a gente identificar, e isso eu faço na minha constituição de trading, um topo e um fundo. Então, essas são áreas de geração de liquidez externas. Dentro dessas áreas de liquidez externas, a gente pode procurar as áreas de liquidez internas. São basicamente essas aqui, ó, e onde o preço está brigando. Então nós temos o topo, fundo, e o range, que vai definir para onde esse cara vai deslocar. Então isso aqui é a briga de preços para gerar liquidez e fazer um movimento ou para cima ou para baixo. Simples assim. Então, o grande segredo é entender se o fluxo atual é de alta ou de baixa. O BOS confirma a continuação da tendência. O choque, ele sinaliza a possível reversão. Só que a chave está em identificar qual liquidez foi rompida, né? Lembrando que o BOS é o break of structure, é um rompimento de topo, né? Uma perda de fundo. O choque é a reversão, é quando ele faz o caminho contrário e gera uma liquidez muito rápida para fazer a quebra de padrão. E agora, partindo desse princípio básico sobre a geração de liquidez interna e externa, a gente vai para as ordens de fluxo, o order flow. Eu vou mostrar para vocês o que é BOS e o que é o choque. BOS é o break of structure e o choque é o change of character. É a quebra da estrutura e a mudança de característica daquele preço. Usando este mesmo exemplo aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai afastar esse gráfico bastante para a gente ver ele mais ou menos em linha. Estão vendo? Enxergam isso? Enxergam que o mercado fica se deslocando para cima e fica quebrando essa estrutura? E para baixo, vai para cima, quebrou a estrutura de novo, topos e fundos ascendentes. Tá vendo que interessante isso aqui? Isso aqui é a quebra de estrutura, é o que a gente busca. Para baixo, vai embora, quebrou a estrutura de novo. Isso aqui é uma quebra de estrutura bullish, uma quebra de estrutura de alta. Tá entendido? Entenderam? Transformando esse gráfico em linha, a gente vai ter um topo e a gente vai ter um fundo bem definido. A quebra desse padrão vai fazendo um movimento de trend. Quebrou o padrão. São pontos onde o mercado gera a liquidez externa. Esse aqui é o break of structure, é a quebra de estrutura para seguir uma trend, que é essa alta aqui que ele está fazendo. E aí qual é a diferença da mudança de característica desse preço? De novo, seguindo esse mesmo ponto, ele segue subindo. Opa, dá uma olhada como ele quebrou a característica. Dá uma olhada como ele vinha. Ele entra num range aqui, mas isso aqui é para Photoshop, né? Depois desse range, ele faz uma quebra de estrutura, segue o movimento dele, né? Então, ele tenta quebrar aqui, não consegue. Aqui ele quebra, quebrou a estrutura, passou para cima. Segue bullish, faz um pullback, anda mais um pouco, quebrou a estrutura de novo. Faz um pullback, anda mais um pouco, quebrou a estrutura de novo. E agora? Agora, essa aqui é a mudança de característica do mercado. Ele para de fazer um movimento de alta e começa a fazer um recuo. Ele começa a se tornar bearish, ele começa a se tornar vendedor. E usando esse mesmo exemplo, a gente consegue identificar que esse aqui foi o último momento em que ele quebrou essa estrutura. E no momento em que o mercado vai para cima, capota para baixo e perde esse ponto aqui, aqui a gente tem a mudança de característica desse mercado. Ele faz um pullback e agora a gente tem a geração de liquidez desses dois lados. E o que ele faz? Ele quebra a estrutura. Ele muda a característica e ele quebra a estrutura. Ele passa a ser bearish, ele passa a ser vendedor. Mostrando o gráfico aqui em linha, aqui, mostrando exatamente a trend, né? Onde demonstra um movimento de alta e um movimento de baixa. E notem que a quebra dessa estrutura aconteceu aqui. Ele vinha numa alta, rompendo topos,
E aonde tinha geração de liquidez para venda, ele nem chegou perto e foi rompendo até que chegou um momento. Então aqui nós temos a quebra da estrutura mantendo uma trend para o alto. Quando ele chega nesse ponto aqui, existe uma mudança de característica desse preço. Ao invés dele não perder esse fundo aqui, ele faz o contrário. Ele não consegue mais romper o topo e perde o fundo prévio imediatamente. Nesse momento, ele faz um pullback, não consegue mais passar para cima desse preço para romper o topo e manter essa trend de alta e perde esse fundo prévio onde tinha um suporte bem definido. Nesse ponto aqui, existe a mudança de característica do preço. Ele passa de comprador para vendedor. E os pontos onde a gente vai conseguir entrar aqui são sempre os pontos onde o mercado vai romper para garantir que esse mercado está indo para cima. Quando ele vira o preço, a gente observa se vai haver o rompimento para manter o preço para baixo. Durante a tendência, o mercado deixa rastros de liquidez interna, que servem de suporte ou resistência para buscar os alvos externos. Quando essa relação se quebra, esse é o primeiro sinal da reversão. Vamos falar sobre a relação entre liquidez externa e interna. Lembra que lá no início eu falei sobre a definição de um fundo e a definição de um topo. E a gente observa esse movimento. Quando ele rompe, ele dá prosseguimento e cria uma quebra de estrutura para um movimento de alta. Isso aqui é o movimento da liquidez externa. Dentro desse movimento, a gente agora vai tomar como padrão esse fundo e esse topo. E dentro dele, a gente vai ter um range. E a gente não pode deixar esse range ser perdido, que vai ser uma região, nesse caso aqui, por se tratar de um movimento de alta, vai ser uma região de suporte. Notem, observem a relação. Ele segue aquele movimento de quebra de estrutura para mover o mercado para cima da quebra de estrutura. Dentro desse movimento, o que a gente vai fazer? A gente vai identificar o novo fundo e o topo que foi definido. Entre eles, a gente vai ter a correlação entre o suporte criado. Qual é o suporte criado? Vai ser o primeiro recuo bem definido de vendedores, com um ponto onde tenha uma intersecção de suporte bem definido de alta. Essa região vai ser a região que o mercado não pode perder. Porque se ele perder, ele vai quebrar essa estrutura. E aí qual vai ser o próximo ponto dele? A gente já viu antes, ele vai fazer o choque, a mudança da característica desse preço. Então, aqui é um ponto que ele não pode perder para dar prosseguimento para essa alta. Perdeu? Esse mercado pode estar mudando de lado. Pode ser uma geração de liquidez? Pode. E aí a gente sabe que entrou num range eterno, a gente fica fora desse mercado. Agora, se ele se mantiver acima disso aí e não romper esse suporte, a tendência é de que ele continue rompendo um topo, né? A gente tem que partir do princípio que a gente não está enxergando isso aqui, né? Tô falando só isso aqui, né? Estamos enxergando esse ponto aqui, não esse aqui. Estamos enxergando aqui e não estamos enxergando aqui. Porque o mercado parado é fantástico, né? Mas a gente não tá vendo isso aí, a gente não tá sabendo o que esse mercado tá fazendo. A gente tem indícios se ele vai criar um suporte e continuar subindo, ele vai quebrar esse movimento. O preço pode fazer duas coisas quando ele chega na liquidez, pessoal. Ele pode continuar no mesmo sentido, que chama liquidity run, ou ele vai inverter tudo, que chama liquidity sweep. A diferença é como o mercado cria ou respeita os fair value gaps logo após o rompimento. O que esses caras são? É um range, cara. Ele vai respeitar esse range, ele vai se manter dentro desse range para criar um suporte ali ou uma provável resistência. Essa é a ideia. Quando ele perde aquilo ali, inverteu totalmente. Quando ele mantém ali, criou um suporte naquela região. Então agora a gente vai falar sobre forma de liquidez de rompimento explosivo ou derretimento da calota polar, quando ele reverte o preço automaticamente. Vou tentar usar o mesmo exemplo do mini índice. Notem que nesse rompimento aqui, inclusive aqui tá errado, viu? Eu acabei colocando esse range de uma maneira onde tem o suporte errada, porque esse suporte é aqui, desse tamanho aqui. Ele faz o rompimento, né? Higher highs, top fundos ascendentes, depois um higher lows, né? Ele vai lá para baixo e faz um fundo, né? Ele rompe esse cara aqui e diz que esse mercado é o quê? Comprador. Então ele teve uma quebra de estrutura para manter essa trend para alta. Na sequência, a gente vai identificar aquela zona interna para saber o que vai acontecer com esse preço a partir daqui. Vai dar prosseguimento ao movimento ou não? Então a gente identifica o provável suporte e esse suporte ele tem que obrigatoriamente se encontrar ou na mesma linha ou acima desse rompimento aqui. Se ele se encontrar abaixo, tá errado. Ele não pode ficar abaixo dessa linha. Ele não pode ficar abaixo desse ponto aqui, ó. Como ele fechou aqui, tá tudo certo. Ele vai dar prosseguimento, é um mercado amarrado, ele entra um pouco numa lateralização, mas ele dá prosseguimento ao movimento. Se esse range estivesse aqui, tá errado. Isso aqui tá errado. Isso aqui tá certo. E acima dele, também tá certo. Formar um novo range acima dele, também tá certo. Aqui tem risco. Dessa forma ele segue o movimento dele. Continua fazendo o mesmo movimento, dá suporte, segue o movimento. Vamos ver um próximo ponto aqui pra gente ver, ó. Aí aqui ele faz a mesma história, né? Então esse aqui foi uma forma do rompimento. Esse aqui é o fundo prévio. Esse aqui passa a ser o novo topo. E a gente vai ter a geração de liquidez aqui. Ele rompe, aqui ele segue na mesma linha, porque aqui ele faz o rompimento. Só que aqui ele quebra, né? Então aqui tem a forma da liquidez que efetivamente ele segue o movimento da trend. E aqui ele tem a forma da liquidez que ele dá uma derretida. E o grande sinal é a perda desse suporte que foi criado aqui. E ele foi criado perfeito, na linha certinha. Só que ele não se manteve, ele perdeu. Ele quebrou. Não chegou a quebrar a estrutura, porque a estrutura seria quebrada aqui, concordam? Mas ele não fez o movimento que ele tinha feito aqui.
Então, dessa forma, é uma prova em que o mercado não está tendo uma direção certa. Ele está torto. Ele não sabe o que ele vai fazer. Deu certo, perfeito, perfeito. O range está perfeito ali. A forma onde o suporte foi criado estava perfeito. Continuava dando subsídio, concordam? Continuava dando subsídio pro alto. Esse range só não poderia ser, por exemplo, por aqui, ó. Aí ele estaria errado. Não é a forma que a gente busca. Agora vamos seguir mais um pouquinho para a gente ver esse movimento para baixa. Então aqui a gente teve a quebra da estrutura. Confere que ele quebrou a estrutura. Aqui ele teve a mudança de característica do preço. Ele segue o movimento, faz um pullback e aqui ele quebra a estrutura para dar prosseguimento agora para uma trend de baixa. Agora vamos observar o outro lado. Lá quando ele teve a mudança de característica, lembra? Ele vai lá, ele fica rompendo o topo, lembra? Vem aqui, ó, fundo. Ele rompe esse topo, segue o movimento dele. Rompe mais um topo. Lembra da quebra da estrutura aqui, ó? A mudança de característica, aqui ele quebra. Faz um pullback, volta. Nota que aqui estaria o prosseguimento dessa trend de baixa. Ele perde. Aqui, beleza, perdeu. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai marcar esse topo e esse fundo, tendo como parâmetro esse ponto aqui para observar o provável range ou resistência desse ponto para a gente tentar entrar numa venda. Notem que aqui nós estamos tomando o cenário das estruturas de mercado, afastamento da média 21 que eu uso e os setups que a gente usa. Nesse caso aqui, 60 minutos, o diário e o intraday indicavam compra. Notem que contra a tendência é muito mais complicado da gente seguir o processo. Tudo marcadinho aqui. Eu já marquei aqui exatamente o ponto em que ele rompeu. Então, ó, novo, choque, mudança de caráter, né? Que ele confirma, passa para baixo, lower lows, lower highs, passa para cima, perde. Esse ponto aqui ele perdeu. Agora sim, agora a gente vai marcar para ver se isso aqui vai dar prosseguimento ou não. A gente vai marcar esse ponto aqui da liquidez e esse ponto aqui pra gente tentar uma venda dentro disso aqui. Qual a região que ele entra no provável range? Aqui, onde houve uma liquidez interna. Notem que ele tá seguindo a regra, lembra? Não pode ser aqui, não pode ser uma geração de liquidez aqui, idiota. Não pode. Nessa linha aí abaixo, pode. Mais baixo, pode também. Aqui não. Então, ele respeitou. Notem a violinada. Notem o ponto em que ele violina. Ele dá o sentido, diz que tá legal essa região aqui e na sequência ele violina para depois entregar o movimento. O sentido de mercado não tá a nosso favor, mas essa é a regra. E aqui ele muda a visão dele. Aqui ele passa a ser vendedor. Aqui ele quebrou a característica dele. Só que operar contra a tendência é um grande perigo. E aí notem que aqui, ó, tem a limpeza de liquidez violenta, que é a derretida do movimento contrário, né? E eu nem tinha visto. E agora eu vi. Dei uma olhada nesse ponto aqui, que interessante. Deixa eu tirar os estudos só para mostrar para vocês. Esse mesmo ponto que a gente estava vendo, né? Ele faz aqui, ó, a mudança de característica, vem para cá, perde esse fundo, capota. E o que ele faz agora, pessoal? Ele quebra essa estrutura, vai lá em cima. O que a gente vai fazer aqui? Qual é o jogo daqui? O jogo daqui é marcar o topo e o fundo. Olha como ele se portou na quebra desse movimento para tentar ir pro alto, para tentar fazer um reteste de topo, por exemplo. Como que ele se portou? Observem bem. Ele teve uma negação. Olha essa negação. Exatamente onde ele deveria romper. Ele volta no mesmo pé, aquela violinada, depois entrega o movimento. Onde estaria o range nesse caso aqui, observando essa liquidez? Vamos ver se a gente consegue encontrar. Aqui, ó. Isso aqui inviabiliza esse movimento, porque ele está abaixo dessa linha aqui, o rompimento. E à medida que acontece esse movimento aqui, de negação desse rompimento, com esse candle aqui, a gente descobre que a gente caiu numa cilada. É uma cilada, Bino. Falhou miseravelmente. E o range nos mostra que tinha uma probabilidade enorme de falhar. E estava baixo. Inviabilizaria a entrada. Sempre comece olhando o gráfico maior. Depois, desça de time frame para confirmar se esse movimento faz sentido. Quando o preço quebra a estrutura e cria o primeiro fair value gap de reversão, quando ele mantém ali dentro daquele rede e reverte, segue aquele padrão, a gente chama isso de bala de prata. Então agora a gente vai para o capítulo final, para o passo 5. A gente vai efetivamente demonstrar através de time frame maiores se esse movimento que a gente está vendo aqui em ticks efetivamente vai se confirmar ou não. A gente tem que lembrar, por exemplo, esses exemplos de ticks que eu dou aqui, que são utilizados como repetidor de padrões. Eles não dão sentido de mercado. A gente tem que olhar o sentido de mercado num tempo maior. Então nesse caso nós estamos olhando 5.000 ticks, 5.000 trades. Nesse ponto aqui, ele faz tudo aquilo que a gente já conversou sobre a mudança de característica do preço, quando ele perde essa parte aqui. Na sequência, ele dá prosseguimento à trend, porque ele faz um retorno nesse ponto aqui e segue caindo. Quando ele faz esse movimento, a gente vai identificar o ponto mais alto e o ponto mais baixo para tentar ver onde está esse range, essa briga de preços, para fazer o movimento da venda. E aqui também tem a compra, onde ele dá o que? A violinada. Dito isso, a gente observa esse movimento aqui em ticks e fala, reverteu, mudança de caráter, né? Ele perdeu esse ponto aqui. Não é tão simples assim, meus amigos, porque se a gente olhar num time frame maior, por exemplo, 30 minutos, então vamos aqui para a região de 30 minutos, a gente vai ver que não, nos 30 minutos a gente identifica que esse mercadinho aqui, maldozinho, ele vinha para um movimento de alta. Ele fez o quê? Topos fundos ascendentes, faz um pullback, continua o movimento dele. O que a gente faz aqui? Mesma coisa. O rompimento foi aqui, a gente vai marcar esse fundo, esse topo, vai procurar onde está o range disso aqui. O range está nessa região. E observem, meus amigos, observem como esse mercado
identifica claramente que naquele ponto que a gente identificava que a gente estava numa mudança de característica do preço, nada mais era do que um pullback, num time frame maior. Logo, a gente aproximar bem aqui a região, ó, a gente vai ver aquele pedacinho do movimento que a gente estava tentando observar, estava aqui. Estava aqui. Com o rangezinho, aqui. Perdeu? Perdeu, ok. Mas aqui, ele dá uma violinada. Ele tenta quebrar a estrutura, volta no mesmo pé. E aqui é o clássico do mini índice, né, cara? Aquela indefinição maldita. Mas, se a gente vir aqui, transpor isso aqui lá para os nossos ticks, observem o que acontece. O que mais que eu preciso aqui? Preciso desse cara aqui, só para mostrar lá a região. E esse cara aqui seria a região de expansão desse movimento. Então, passando para cá e colocando em 5.000 ticks, observem que esse cara se mantém, perde um pouco, mas se mantém dentro desse pullback, se mantém dentro dessa regiãozinha aqui. E olha só o que ele faz, ele quebra a estrutura, meus amigos. Lembra da estrutura? Lembra da mudança de característica? Lembra do topos e fundos descendentes? Quebrou, essa estrutura foi quebrada. Ele veio em V. E aqui mora a bala de prata. O que a gente vai fazer? Vai marcar esse topo, vai marcar esse fundo, onde ele perdeu, e a gente vai procurar por uma entrada aí, para compra. Sim, para compra. Seria a bala de prata. Primeiro, a gente precisaria esperar esse mercado passar para cima desse ponto, formar um novo range nessa região, para a gente utilizar o movimento da bala de prata. Bem complexo. Mas esse aqui é o nível mais hard, é o nível que a gente está observando num time frame maior e vendo o que está acontecendo no time frame onde a gente está operando. E aqui, para mim, fica visível que é só um pullback. Ou só eu enxergo isso? Só um pullback. Passou um pouco, sim. Tentou quebrar a estrutura? Sim, tentou quebrar a estrutura. Mas, no momento em que ele quebra a estrutura, diz que virou, ele volta no mesmo pé e quebra a estrutura para cima. Uma tendência maior em outros time frames de alta. E por hoje é só. Me digam o que vocês acharam desse vídeo totalmente gratuito, que entrega muita coisa fantástica pra gente entender. Se a gente não quer usar indicador, não quer usar nada de nada, não quer usar setup, quer fazer só o price action puro ali na tela, esse vídeo vai te ajudar a entender o mercado. Mesmo ativos futuros extremamente complexos como mini índice e mini dólar. Olha o que a gente viu hoje. Liquidação externa, liquidação interna, BOS, choque, liquidity run, liquidity sweep, a bala de prata. Se você aplicar esses 5 passos, vai começar a enxergar o mercado com os olhos de um trader profissional. É o que a gente quer. A gente precisa disso. A gente quer viver disso eternamente. Deixe seu like, se inscreva no canal. Comente aqui embaixo qual conceito você quer que eu traga no próximo vídeo. Acompanhe minhas projeções de segunda a quinta. À noite eu libero elas. Depende do meu humor, o horário. Depende de como eu edito o negócio. Acompanhe as minhas lives. Vejam enlouquecer. Vejam eu quebrar minha cabeça pra tentar entender e aplicar esses conceitos. Às vezes eu fujo deles, às vezes eu esqueço. Às vezes eu viro um tubarão, viro os olhos, saio atacando todo mundo. E às vezes dá muito certo. Vem comigo. Vale muito a pena. Vem nessa jornada. Vamos ficar milionários juntos. Ou domingo. Ótimo fim de semana. Aproveitem. Amanhã temos live 9h55. Vem.